que o pessoal quer saber de entorse, doutor Maluf? Tudo bem? Tudo bom, e você? Prazer em recebê-lo. Igualmente. Tantas perguntas sobre entorse. Cuidado, né? A gente já veio, falamos várias vezes, Pois tem é. um monte, nunca acaba, né? No consultório Pediram também? Direto. Quando eu venho aqui, Olha. todo mundo quer saber. Então, vamos falar de novo. Vamos Pedidos. Mas então, por que essa curiosidade? É porque acontece com frequência? É muito comum. Depois de dor nas costas, ortopedia, pronto-socorro, entorse. Entorse. Vamos ver umas imagens? Entorse de tornozelo é o nosso assunto de hoje com o doutor Maluf. Isso. Não, Ia lá. Entorse de tornozelo, essas são as várias posições. Esse é o mais comum, né? O entorse inversão do tornozelo. Para fora. Você machuca aqui onde está vermelhinho, na parte lateral, né? Isso acontece o quê? Salto, futebol? Salto, futebol, calçada, buraco, meio fio, escorregão. Normalmente o pé torce em inversão, né? Tá. Inversão. Então, esse é o mais comum. Eversão é aquele outro, ao contrário, ligamento deltóide lá de dentro também, mas não é tão comum. E esse rotação que machuca os dois é mais comum quebrar o tornozelo do que torcer. Ah, é? Agora, esse aqui é o mecanismo mais comum de trauma do tornozelo. Pra fora. E pra fora. Tá, acho que a gente tem outra imagem. Isso, aí mostra os graus, né? Grosseiramente o grau de entorse. Grau 1 é um estiramento. O que é o entorse? Entorse é quando o ligamento ele ultrapassa o limite de elasticidade dele e sofre alguma lesão. Tá. Isso é um entorse. É uma lesão ligamentar. Tá. Quando a gente fala entorse, é uma lesão de ligamento. Ótimo. Talo fibular anterior, o mais comum. Calcâneo fibular, o segundo mais comum. Uma lesão grau 1 é uma lesão parcial, um estiramento. Lesão grau 2 ele rompe, mas não totalmente. O grau 3 é uma ruptura mais grave, completa. No primeiro, pode só imobilizar com faixa, sim? Todos a gente trata conservadoramente, sem operar no começo. Tá. É quase um consenso. Tá. Todos necessitam alguma imobilização. Esse grau 1 a gente pode pôr com faixa ou com um negócio que chama Aircast. É um aparelho que a gente põe, tem ar, vai muito bem. Grau 2, grau 3 a gente imobiliza normalmente 25 dias, 30 dias e depois fisioterapia. Tá. Bem tratados, entorses vão bem, normalmente eles evoluem bem, todos eles. Vamos aos mitos e verdades sobre esse assunto. É mito ou verdade que entorse de tornozelo pode gerar sequelas para toda a vida? Pode. Você pode ter uma lesão ligamentar grave, ficar com uma instabilidade do tornozelo, você fica um torcedor crônico de tornozelo, evolui para uma artrose, gasta cartilagem. Você começa a ter dor, vira uma confusão danada, uma coisa que aparentemente não é tão complicada. É mito ou verdade que a torção pode virar uma situação crônica? Acabamos de falar, né? Você trata mal, aquela fibra originária do ligamento vira uma fibrose, a fibrose não tem a mesma capacidade viscoelástica do ligamento, você fica um torcedor crônico. Tá. Torcedor crônico é ótimo. É mito ou verdade que após uma entorse grave, o tornozelo nunca se recuperará totalmente? Não, é mentira. Pode se recuperar. Pode, você bem tratado, 90% dos entorses evoluem muito bem. Tá. Quando não evolui bem, a gente opera e fica ótimo. A maioria das vezes, bem operado, bem indicado, é uma boa cirurgia, vai muito bem. Tá. É mito ou verdade que pessoas que sofrem entorses recorrentes possuem tendões fracos, por isso precisam repor as vitaminas? Isso é uma bobagem danada, não tem nada a ver com vitamina, nem com... não tem nada a ver. Tá. É bobagem, não tem Esquece. nada a ver. É mito ou verdade que colocar gelo na entorse pode atrasar a recuperação muscular? Primeiro que entorse não é muscular, é ligamento, que nem eu te falei. Acabamos de aprender. Mas não tem nada que não atrasa nada. O que eu acho que confunde as pessoas, que quando você tem uma entorse ou uma fratura, você tomar muito anti-inflamatório, você atrasa a recuperação. Porque a lesão necessita um processo inflamatório para recuperar. Faz então, parte. se você toma... tudo bem, está morrendo de dor, pode tomar um anti-inflamatório, mas se você abusar, você atrasa o processo de cicatriz. Tá. Mas o gelo, não. O gelo, apesar dele ser anti-inflamatório, o tempo que você usa, que é 20 minutos, de 3 em 3 horas, 2 dias, não vai atrasar nada. Então é bem-vindo. É bem-vindo. Agora, ele causa muito mais benefício do que atrasa. É a entorse ou o entorse? A entorse. A entorse. É comum confundir o muito entorse? Comum. E tem gente que... hoje a gente nem liga mais de um entorse a entorse, mas é a entorse. A entorse, tá.
É mito ou verdade que o uso de salto alto facilita a torção do tornozelo? Com certeza, né? Fisicamente, né? Olha lá, olha o salto dela. Olha o tamanho. Vai cair de lá é fácil, né? Você ter pé, já tá na posição de equino que a gente fala. Tenho medo. Então, mas toma cuidado. Né? Ele deu uma olhadinha de ortopedista? Toma cuidado. É mito ou verdade que, independente do grau da lesão, fisioterapia consegue resolver qualquer caso? Então, não é a fisioterapia que resolve nada. O que resolve é uma sequência de ações que você faz, entre as quais a fisioterapia. Então, torcer o tornozelo, 1 grau 2, 1 grau 3, imobiliza aquele robofoot que ela bota. Pode pisar, se a pessoa conseguir, 20, 25 dias com aquilo. Bastante? Bastante, senão não cicatriza. Depois, fisioterapia. Normalmente o ultrassom tem exercício de propriocepção, que é aquele para ganhar estabilidade, e isso resolve 90% dos casos. Quando você acaba esse tratamento com fisioterapia e não está bom, alguma coisa saiu errada. Aí que se vai pedir um exame de ressonância magnética, ver o que saiu errado, e aí entra o ortopedista para resolver. Resolver de vez. Isso. Vamos às perguntas do pessoal de casa, começando pela pergunta da Ana. Há um ano, sofri uma entorse no tornozelo direito. Fiquei com a região imobilizada por 2 meses e já fiz várias sessões de fisioterapia. Como passei a ter medo de exigir muito do pé machucado, o meu tornozelo ficou atrofiado. Tem como recuperá-lo agora? Então, ela está falando um monte de coisa, a gente vê que ninguém orientou ela, né? Ela nem sabe muito o que está falando. Primeiro, 2 meses para o entorse não adianta. Não adianta nada, né? Se você tiver uma fratura, às vezes você fica 45, 60 dias, mas entorse não adianta nada se deixar 2 meses. São 25 dias. 25, 30 dias no máximo, fisioterapia de reabilitação. Não resolveu, como parece que é o caso, fez fisioterapia, tem medo. Por que ela tem medo? Porque ela está com uma instabilidade. Ela vai descer um degrau, a pessoa fica insegura. É até instintivo. É um dos sintomas de instabilidade. Você, toda hora é o torcedor crônico que eu falei. Então, agora, você precisa ir no médico ortopedista, examinar o pé, tem vários, sinal de gaveta, inversão, você vê clinicamente se ele tem instabilidade, se você acha que tem ressonância nuclear magnética, vê onde é a lesão, provavelmente ela vai ter que ser operada. Próxima pergunta é enviada pelo Léo. Sempre tive dúvida se é melhor colocar gelo ou água quente para aliviar a dor das das torções, perdão. Qual é o correto e qual a diferença do frio e do calor na dor? Então, essa é uma pergunta que todo mundo quer saber. O gelo a gente faz na fase aguda. Quando a gente fala assim que nem tem dor de dente, aquele que está latejando, você acabou de torcer, põe gelo. Dali 10 minutos está aquele negócio desse tamanho latejando, você morrendo de dor. Gelo. 20 minutos no tornozelo, no caso, 20 minutos de 3 em 3 horas é o recomendado. Sempre cobrir a pele com uma meia ou com uma coisa fina. Não é um toalhão grosso e também direto na pele queima. Então, com um pano fino, 20 minutos de 3 em 3 horas. Fase aguda, 1º e 2º dia, 3º dia. Depois não adianta mais. A água morna, depois disso, ela alivia o espasmo muscular. Aquele hematoma que fica, ele ajuda a espalhar. Uma água morna, depois de 3º, 4º dia, vai bem. Próxima pergunta. Monique, tive uma entorse já faz alguns meses, mas não me importei muito porque a dor passou logo. Só que desde então, passei a ter muitos estalos no tornozelo. Posso estar com alguma pequena lesão? Então, o estralo é outra pergunta, né? Doutor, minha junta, meu joelho, meu tornozelo estrala. Fala, pode dizer que... Não, eu tenho já uma pergunta que eu vou fazer depois. Não vai esquecer. Não, então, o estralo sem dor, o estralo indolor, isso, daí faz mal fazer isso? Então, você faz isso. Ai, que nervoso, isso alivia. Isso. Então, isso faz mal? Não faz mal, não tem problema. Agora, o estralo sem dor só quer dizer que às vezes a junta é grande, forma um vácuo, tem aquele líquido, às vezes você distrai um osso do outro rapidamente, tem aquela tensão superficial do líquido, não tem? Você puxa assim, vem, bate e faz um barulhinho, não é nada. Agora, o estralo, que o joelho trava, ou o tornozelo falha, trava, incha, você está andando, ele trava, depois você faz, ele destrava, esse é um estralo importante. Deve ter um corpo livre, pode ser uma lesão osteocondral, pode ser um flap, do ligamento que entra dentro da junta. Então, o estralo doloroso, ele é importante. O estralo indolor, normalmente é inocente. Não tem então, no caso da Monique, não. Parece que não, Parece que não, é isso. Boa. Mais uma pergunta. Lucas, água morna com sal
ajuda a desinchar um tornozelo após a torção? Qual o efeito do sal? Nenhum. O efeito do sal é nenhum. O sal não tem nada, vinagre, sal não vai ajudar em nada. O que ajuda é a temperatura da água, né? Tem um banho que a gente usa muito para caso crônico, que é um banho de contraste. Você põe na água morna e depois na água fria. Porque quando você fica 30 dias imobilizado ou tem uma fratura, há uma plegia, o vaso fica preguiçoso, ele dilata, ele tem vaso, tem músculo, né? Músculo liso, mas é músculo. Atrofia também o vaso. Então você fica com aquele edema pós-operatório, pós-imobilização. Então um banho de contraste, água morna, água fria, faz uma musculação no vaso. Água morna dilata, água fria contrai. Água morna, aquilo ajuda a recuperar o edema. Tá. Próxima pergunta da Jussara. Há 7 dias, ao descer do carro, sofri uma entorse no tornozelo e o ortopedista engessou o local. Desde ontem, percebi que a ponta do meu pé está ficando um pouco escura. A imobilização pode comprometer a circulação? Pode, mas isso que deve estar acontecendo não é isso. Eu espero até que não seja. Mas o que acontece? O entorse sangra. É muito comum, depois de 2, 3 dias, aquilo sangra pelo efeito da gravidade, escorre e vai para a ponta do pé. Se você ficar de ponta cabeça, ia para o joelho, né? Você fica de pé, vai para a ponta do pé. Deve ser isso, tá? Roxo, deve ser hematoma, não é nada. Mas você pode ter um entorse, fazer um gesso circular e ter sim uma síndrome do compartimento ou uma compressão com gesso que compromete a parte vascular. Então quando ficar roxo, está doendo ou está incômodo, vai logo no pronto-socorro ver. E rever, né, o gesso e tal, analisa. Mais uma pergunta. Gislaine, faço aula de zumba e sempre sofro com torções nos tornozelos, mas que só dói na hora. Há algum tipo de protetor que possa ser usado para fortalecer o tornozelo durante os movimentos da dança? Essa Gislaine, ela deve ter uma entorse de tornozelo, uma instabilidade que chama instabilidade funcional. O que quer dizer isso? Você tem integridade dos ligamentos, mas eles não se comunicam bem com o seu sistema nervoso central. Olha. Então, é lerdo. Porque você torce toda hora, mas você nem percebe, porque o ligamento, os tendões, os músculos eles agem para estabilizar. Então, ela deve ter um atraso disso, ela deve ter uma instabilidade funcional. Ela falou, que dói só na hora porque ela teve sorte, foi um entorse pequenininho. Ela torce assim, lá ao nível do solo, mas logo ela vai ter um entorse maior. O que ela pode fazer? Então, ela pode, o protetor, ela pode usar uma tornozeleira dessa de neoprene comum, que ajuda, mas eu recomendo que ela faça fisioterapia de reforço do fibular, dos tendões fibulares e propriocepção. Se ela fizer isso 2 vezes por semana, uns 2, 3 meses, ela não vai mais torcer. Resolve? Resolve. Tá, boa dica. Mais uma pergunta. Renata. Tive uma entorse, mas no raio-x não apareceu nenhuma lesão. Só que continuo com tanta dor que parece que rompeu algum ligamento. Há algum exame mais específico? Olha, e o que acontece? A gente quando torce o tornozelo, eu falo sempre para os residentes, hoje está na moda, Regina, torcer o pé de ressonância. Está errado. É um exame caríssimo. E se todo mundo que torcer tornozelo, você pedir uma ressonância, não há sistema que aguente. Ótimo isso, E tem mais uma coisa, se fosse necessário ainda, olha, é caro, mas é necessário. Não é, ótima essa observação. Caro e não é necessário. Então não precisa, não né? Não precisa. Precisa tirar uma radiografia para você, do tornozelo e da perna, eventualmente. Tem uma lesão grave, chama lesão de Maisonneuve, que às vezes parece que não tem entorse, mas é um entorse grave, não dá para a gente explicar agora aqui. E examinar. E tratou. Agora, se não tem, no raio-x ela não tinha nada. Isso. Mas continua depois, não sei de quanto tempo ela não falou. Mas tem muita dor, está inchado, aí sim, foi maltratado, precisa voltar ao médico, provavelmente vai examinar e vai pedir a ressonância e ver que não cicatrizou esse ligamento. Foi maltratado, não imobilizou, não tem lesão no raio-x. Então não é assim. O entorse, a maioria não vai ter lesão no raio-x. O raio-x é para ver fratura. Você vai ver um sinal indireto, um edema, né? Você pede para ver se não tem uma fratura associada. Mas tem que tratar. Não é porque não tem nada no raio-x que não trata. Aí aconteceu isso. Tá. Mais uma pergunta enviada pelo Fábio. É verdade que tomar colágeno ou cartilagem de tubarão ajuda a aliviar as dores nos tornozelos? Bom, a cartilagem de tubarão, a gente não tem experiência nenhuma, a gente não recomenda. Mas cartilagem tem alguns colágenos, né?
hoje em dia, industriais, são bons, funcionam, colágeno tipo 2. Agora, assim, não é que alivia a dor do tornozelo. Se você tiver uma osteoartrose, que é a lesão da cartilagem, você, no joelho, no ombro, no tornozelo, você tomar, ajuda. Ele tem um efeito anti-inflamatório, alguns desses colágenos. Agora, precisa ver por que você está com dor no tornozelo. Você pode estar com uma dor no tornozelo porque você tem uma tendinite do tendão de Aquiles, ou uma tendinite do fibular. Não vai adiantar tomar colágeno. Não é o caso de tomar colágeno, entendeu? Então, vai ver primeiro por que é a tua dor, para depois escolher o que tomar. Tá. Mas o senhor trouxe uma coisa muito interessante. O senhor não pela idade, pelo conhecimento. Eu sempre deixo claro. É respeito ao conhecimento. É muito exame desnecessário, né? Muito. Na medicina em geral, eu tenho achado. Regina, é muito o que exame. aconteceu, eu vou aproveitar para variar você aqui. A gente, nos últimos anos, a gente teve uma proliferação de escola médica. Assim, qualquer um pode ser médico. Aquela propaganda barata, qualquer um, a filha de não sei quem, tudo bem. Eu acho que tem que ter oportunidade de ser médico, ou o que quiser, todo mundo. Agora, você pegar uma pessoa despreparada por uma escola que tinha 100 vagas, você passa para 200 vagas, sem nada demais, só para formar mais médico, para dizer que tem mais médico. Nós estamos vivendo uma fase que a formação médica, e eu imagino que é de todos, aquele médico é crítico, é péssima. Então a gente tem residente, não tem residência para todo mundo, o cara não sai da faculdade, não sabe nem onde é o fígado às vezes. Então nós estamos tendo uma formação médica muito comprometida. Nós precisamos voltar a levar a sério o estudo. Não é que qualquer pessoa despreparada pode ser médico. Tem que se preparar para ser médico. Tem que ter oportunidade de se preparar e ser o que quiser. Agora, você meter o cara dentro da faculdade de medicina só porque ele é diferente ou você acha que ele é diferente, não vai dar certo. E o que isso tem a ver com essa... Tem a ver tudo. O cara não examina, não sabe. Então pede uma ressonância, como se a ressonância fosse dar para ele o diagnóstico. E é o contrário. Chama exame complementar. O cara que está pedindo o exame, ele precisa ter conhecimento médico, precisa ter um bom médico, saber se ele precisa pedir o exame e saber ver o exame. Ou seja, o exame não substitui a avaliação do médico. Nunca vai substituir. Perfeito. Nunca. Perfeito. Você tem uma coisa totalmente diferente de mim. Mesmo que você tenha um entorse de tornozelo, não é nunca igual o meu. O médico precisa examinar, ver a hora de pedir, quando pedir o exame para o radiologista. Ter um porquê. Ter um porquê e mandar com a hipótese diagnóstica. Ressonância nuclear magnética do tornozelo, lesão do ligamento talofibular anterior, lesão split do tendão fibular. É isso que está faltando para os nossos médicos hoje. Não tem informação, tem inseguros e vão pedindo o exame para ver se o exame resolve o problema que ele devia resolver. Perfeito. Tá certo? O exame é complementar, é para ajudar o diagnóstico, não é para dar diagnóstico. Certo? Perfeito. O Dr. Joaquim Maluf Neto é ortopedista e traumatologista. Você encontra mais informações e sabe mais sobre o Dr. Maluf no site www.cefor.com.br. Cefor com C de casa, cefor.com.br. Muito obrigada, viu? Sempre um prazer recebê-lo.